Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. Abre aí com o pastor. Eu tenho um ensinamento maravilhoso. Hoje de manhã eu tentei seguir aquilo que eu tinha escrito para pregar, mas a unção de Deus aqui estava tão boa, irmãos. Hoje de manhã a unção estava tão grande, tão poderosa, que sabe quando a unção de Deus vem e desvirtua o cara? Que tu não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se tu pula, se tu chora, se tu se joga no chão, se tu grita, se tu sai correndo, se tu dá uma voadora em alguém, não sei. Tu fica fora da casinha. Tu só sabe chorar, agradecer a Deus pela fidelidade, pela graça, pela misericórdia. Então desvirtuou. E o Espírito Santo levou como Ele quis. Mas eu tenho certeza que Ele vai fazer igual, se não mais, sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Tem alguém que tem fome e sede pela presença de Jesus aí? Eu tenho certeza que Ele tem algo especial preparado para as nossas vidas. Vou tentar pregar mais sossegado, tá? Josué, capítulo 1. Irmãos, o tema da mensagem aqui, eu coloquei assim: como alcançar a vitória. Eu quero que você me responda algo. Irmãos, é só vitória que Deus tem para o seu povo? É claro que não. Deus não promete para o seu povo só vitória. Muito pelo contrário. Ele promete perseguição. Ele promete que nós seríamos afrontados, zombados, chacoteados, perseguidos. Dificuldades é o que Ele promete. Mas Ele não promete só isso. Às vezes nós olhamos algumas pessoas ministrando e pregando o Evangelho, e nós olhamos que essas pessoas anunciam uma parte do Evangelho de Jesus, e essa parte é a parte da perseguição, a parte da afronta, a parte em que nós seríamos caluniados, perseguidos, afrontados, e isso é uma realidade. Quer ver como você é perseguido? Eu pelo menos sou. Quando você estava no mundão, quem veio do mundão para a igreja faz assim? Quem veio? Deixa eu ver. Levanta a mão assim. Ó, você que veio do mundão para a igreja. Quando você estava no mundão e bebia todas, mas bebia até cair, alguém falava alguma coisa? Alguém ia lá, olhava para você, a não ser a mãe e o pai, e dizia assim: tu não tem vergonha na cara? Fazia? Claro que não. Era lindo. Fumou quantos? Fumei uns 12. Meu, que da hora. Tomou quantas? Tomei 2 caixinhas sozinha de latinha. Meu, tu é o cara. Eu estou falando alguma mentira, não? Aí o cara decidiu vir para a igreja. Aí começou a recusar as ofertas de beber, as ofertas de usar droga, as ofertas de ir para o bailão arrastar o pé. Começou a recusar. Aí por recusar e começar a vir na igreja, começou a crítica. Porque agora virou bobo, agora vai dar dinheiro para pastor, agora virou fanático, vai virar religioso, agora vai andar de saia, agora vai andar só de calça, agora não sei o que, agora está igual os crentes, já não participa de mais nada. A gente é bombardeado de afronta somente porque decidiu seguir a Cristo e largar o mundo. É verdade ou não é? Então a gente sofre afronta, sofre perseguição, mas não é só disso que se vive. Existe vitória. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo hoje. Existe vitória para aquele que confia no Senhor. Existe. Existe a perseguição, existe a luta, existe a batalha, mas no meio de tudo isso existe vitória. O meu irmão na fé, querido, amado, Billy Graham, ele falou assim: eu li a Bíblia por completo, a última página da Bíblia eu já li, e pode ficar tranquilo que tudo vai acabar bem. O povo de Deus é o único povo que entra numa luta, entra numa guerra, já sabendo o resultado final, é vitória.
Então, se você está aqui dentro nessa noite e você entrou cabisbaixo, chutando pedra, desanimado, dizendo: meu Deus, o que vai ser da minha vida? E agora o que eu vou fazer? Saiba que Deus está no controle de tudo. Agora pode ser que o problema está grande, mas a vitória já foi preparada e ela está no final dessa batalha. Você não está sozinho, não foi desamparado. O Senhor está contigo e Ele vai te entregar a vitória. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos crer. Porque tudo é possível ao que crê. Irmão, Jesus, Ele poderia ter dito assim, ó: algumas coisas dá certo para quem tem fé. Se você crê, pode ser que algo aconteça. Não, Ele disse totalmente o contrário. Ele disse tudo. Irmão, sabe o que significa a palavra tudo no grego? Tudo. Sabe o que significa a palavra tudo no hebraico? Tudo. Jesus falou absolutamente tudo. A cura está no meio do tudo. A restauração do casamento está no meio do tudo. A restituição dos filhos, meu Deus do céu, está no meio de tudo. Tudo é possível ao que... Então nós precisamos fazer uma coisa só para ter vitória: ter fé. É isso que nós vamos ver aqui na história de Josué. Acompanha comigo o capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oriente. Aqui Deus está lembrando Josué da promessa que ele havia feito. Olha só. 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por quê? Irmão, olha para cá. Eu quero ler completo, mas isso aqui eu preciso chamar a sua atenção. Entenda uma coisa: a força não estava em Josué. O Senhor no versículo 5 fala para Josué: Josué, ninguém vai conseguir resistir a você. Josué poderia estufar o peito, mas o Senhor continua. Olha por que ninguém poderia resistir a Josué. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por quê? Porque assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Qual era o motivo da força de Josué? O Senhor. Qual era o motivo das vitórias de Josué? O Senhor. Josué ia passar pela terra, ia lamber a terra, ia levar o povo para dentro daquilo que Deus havia prometido. Ele ia chegar lá e nenhum povo, nenhuma nação resistiria a ele. Por quê? Porque o Senhor estaria com ele. As vitórias que você e eu temos sobre a nossa vida, não é porque somos fortes, não é porque somos inteligentes, não é porque somos bonitos, ou porque temos dinheiro, ou por causa de uma alimentação saudável, ou porque granjeamos o que temos hoje. Não, é porque o Senhor está conosco. Todos os dias, quando levantamos e quando deitamos, o diabo tenta nos peneirar, tenta armar armadilhas para acabar com a nossa vida, destruir a nossa família, arrebentar a nossa saúde. Ele não consegue por um só motivo, e não é porque nós somos fortes, nem porque temos isso ou aquilo, é porque a presença de Deus está sobre nós, e ela tem nos guardado todos os dias. Deus está guardando você todos os dias. Alguém tem visto a mão de Deus aí? Quem tem visto a mão de Deus aí? Não, mas assim, pastor, eu não tenho visto muita mão de Deus porque a luta está grande. Nessa luta grande, Deus está com a mão ali. Eu olho para Jó. Irmão, pelo amor de Deus. Hoje, se o pneu da bicicleta furar, a gente reclama. Se o ônibus atrasar,
cadê o Senhor? Jó perdeu numa paulada só 10 filhos. Perder um filho já é ruim, está repreendido sobre as nossas vidas. Amém? Repreendido. Um já é ruim, ele perde os 10. E olha como é que foi. Vem um vento, derruba a casa onde os 10 estavam reunidos, os 10 morrem. Chega alguém e fala assim: Jó, teus 10 filhos morreram. Ah, irmão, se rasga as vestes, se humilha. Quando ele está se humilhando, vem outro: Jó, roubaram tudo teus gado e mataram teus servos. Tiraram toda a riqueza do cara. Era uma notícia ruim atrás da outra. O cara ainda teve força para, no meio de tudo isso, olhar para o céu e engrandecer. A Bíblia diz que quando ele sabe da morte dos 10 filhos e que a riqueza dele foi tomada, que a glória dele foi tirada, ele se prostra diante do Senhor e o adora. Aí o diabo não fica muito satisfeito e tenta de novo destruir a fé de Jó, colocando uma lepra com a permissão de Deus sobre Jó. Isso aí derruba Jó. E Jó começa a ficar triste. E no capítulo 3 ele começa a interrogar o Senhor: o que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Aonde está o Senhor agora para me levantar? Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento, amaldiçoo a parteira. Eu deveria ter morrido na barriga da minha mãe, ter nascido como um aborto. Quando eu nasci, minha mãe devia ter metido em pé, porque em pé eu cairia, bateria a cabeça e já morreria, para não passar pelo que eu estou passando agora. Mas também, irmão, olha a luta que o cara estava enfrentando, pelo amor de Deus. Aí vem 3 amigos, e no começo eles vêm para animar Jó. E nesse começo, um deles fala para Jó: Jó, você era um cara acostumado com as palavras, a fortalecer a mão frouxa e levantar os joelhos trôpegos. Em outras palavras, ele falaram assim: ó, você é acostumado a dar força para os outros em meio às tragédias, e agora que está acontecendo com você, você está reclamando. É difícil passar pela batalha, é difícil passar pela luta. É bom aconselhar alguém que está passando pela luta. Vem alguém, olha para você e diz assim: eu não sei o que fazer por causa disso. Aí você é boca de Deus, aí você vai dizendo: confia no Senhor. Alguém já aconselhou alguém dessa forma? Confia no Senhor, Deus é fiel, Ele não vai permitir, Deus está no controle, a mão de Deus ainda está estendida. Aí acontece com a gente, a dúvida começa a bater, o cansaço começa a pegar, a gente para de usar a fé para começar a colocar dúvida, incredulidade. É verdade ou não é? É nessas horas da provação de Deus que nós precisamos permanecer fiéis, porque Deus está provando a nossa fé. E Tiago fala que bem-aventurado é aquele que passa pela provação com perseverança, porque depois de ter sido aprovado por Deus, receberá a coroa da vida eterna que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu tenho uma notícia para dar para você, meu irmão. Se você não está passando por luta, você vai passar. Mas quando você passar, entenda que maior é aquele que está com você do que aquele que vai tentar te destruir. Se os teus olhos estiverem fitos no Senhor, pode bater o vento, pode vir tempestade, pode se levantar luta, você vai permanecer de pé, porque você sabe em quem você tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a batalha vem, irmão. Vem. A luta vem. A única promessa que nós temos sobre nós é que Deus está conosco. E eu não sei para você, mas isso basta. Irmão, eu olho o testemunho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12.
Ele fala assim: eu já naufraguei várias vezes, já fiquei em alto mar por muitos dias, já fiquei nu, já passei frio, já passei fome, já apanhei até quase a morte, já fui açoitado com 3 quarentenas menos uma, já fui zombado, caluniado, preso, xingado, apedrejado, já sofri de tudo. E eu fico pensando, o que é que movia um cara desse, que sofreu tanto por causa de Cristo, a permanecer de pé? E só tem uma coisa de resposta: é que os olhos dele estavam no Senhor. A dificuldade batia, ele continuava olhando para o Senhor. A cadeia chegava, ele louvava o Senhor. A pedra batia, ele engrandecia o Senhor. Todo aquele que tem o seu coração firmado no Senhor não titubeia na hora da batalha. Tô meio fraco, pastor. Olha para Cristo, meu irmão. Tô sem força, pastor. Olha para Cristo. Tô pensando em desistir, pastor. Olha para Cristo. Como é que é aquilo? Os que olham para ti. Como é que é isso aí? São radiantes, Senhor, os que olham para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olha isso aí, ó. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Esse é o segredo. Olha para o Senhor. Olha para aquele que é o autor e consumador. Quando a Bíblia fala autor e consumador, autor, aquele que cria, autor, consumador, aquele que consume todas as coisas. Então ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é quem coloca fé no nosso coração. Olhar para o Senhor nada mais é do que confiar nas suas promessas que estão contidas na sua palavra. Todo aquele que está com os olhos fitos no Senhor não retrocede. Deus não tem prazer naquele que retrocede. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Hebreus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. O que é retroceder? É olhar para a dificuldade e pensar que a dificuldade é maior do que o Deus que você serve. É olhar para a batalha e pensar que a batalha é maior do que o Deus que você serve. E é por isso que tem pessoas que vivem milagres extraordinários e outras que buscam e não vivem. Umas confiam que Deus é poderoso para fazer, outras não acreditam tanto assim. Nós precisamos crer que o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não tem nenhuma Bíblia que diz o mundo jaz do maligno. Não, o mundo não é do maligno. O mundo ainda é do Senhor. O maligno controla o sistema, mas o controle do mundo está nas mãos do Senhor. Hernandes Dias Lopes disse uma vez: o diabo é um pincher na coleira de Deus. Ele tem que pedir permissão para fazer as coisas. Quem reina soberano, quem controla todas as coisas, quem tem o controle de tudo na palma da sua mão, ainda permanece sendo o Senhor. Ele não está sentado numa cadeira, a sua mão pegando numa bengala e ele tendo que pedir ajuda para o anjo para levantar. Não, ele permanece soberano sobre terra, céu e mar. O inferno treme diante do seu nome, os anjos o adoram e a sua igreja se prostra diante da sua majestade. Maior é aquele que está conosco. Essa é a vitória, meu irmão. Não aguento mais, pastor. Vai mais um pouco. É tão difícil, pastor. Vai mais um pouco. Nós não andamos pelo que vemos, segundo aos Coríntios 15, 5 e 7.
Nós não andamos pelo que vemos. Isso aqui, ó, enxerga calamidade. É furacão, é tsunami, é Covid, é notícia ruim, é acidente, é morte, é queda de avião, é batida de carro, é tragédia atrás de tragédia, é rompimento de barragem, é deslizamento de terra, é gente sendo morta, é isso acontecendo, é aquilo, e a gente olha com os olhos da carne e diz: meu Deus, e agora? Tudo vai se acabar, não existe mais salvação para o homem. Mas aqueles que olham com os olhos da fé, veem as mesmas tragédias, mas entendem que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós não enxergamos a luta que estamos enfrentando agora, nós já estamos com os olhos na vitória que Deus nos preparou lá no final. Meu Deus do céu, alguém está comigo aqui? Nós não estamos aqui observando o que estamos passando agora, porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Entenda isso, irmão. A fé contempla o porvir. É por isso que diante de Golias, os homens de guerra correram, mas um pastor de ovelha o enfrentou. Porque os homens de guerra confiavam no seu braço, um pastor de ovelha confiava no Senhor. Você está escutando o que eu estou pregando aqui, pelo amor de Deus? Eu sei agora o que o pastor sente, que dá vontade de descer lá embaixo. Golias, um homem de guerra, gigante, grande, eu em pé aqui em cima, ele devia ser mais ou menos desse tamanho, forte, robusto, cheio de cicatriz, acostumado com batalha, contra o exército poderoso de Israel, recheado de vitória, glória. Todos os outros tremiam diante dele, mas a batalha seria homem a homem. O exército acostumado com guerra, olha aquele homem e treme. No meio daquele exército tem um piá, franzino, pequeno, porque Deus não escolhe ninguém pelo que essa pessoa tem para dar para ele. Deus escolhe alguém porque sabe que aquela pessoa vai dar muito fruto, o coração dela é fiel. Deus usa um rapaz pequeno, franzino, magrelo, cabelo ruivo. Todo mundo olhava, a aparência dele não tinha formosura. Quando ele disse que ia enfrentar Golias, todo mundo achou que ele estava doido. O Saul falou para ele: rapaz, tu não tem nem estatura, como é que tu vai enfrentar Golias? Aí esse homem franzino, pequeno, de 17 anos, olha para o rei Saul e diz para ele: Saul, eu só quero te contar 2 vitórias que o Senhor já me deu. Eu estava pastoreando e veio um leão e pegou uma ovelha. Deus me fez pegar na barba do leão, matar o leão e libertar a ovelha. E depois veio um urso e pegou mais uma ovelha. Deus me levou a matar o urso e tirar de lá a ovelha. E eu quero dizer para o Senhor: o mesmo Deus que estava comigo e me deu vitória sobre o leão e me deu vitória sobre o urso, é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre esse filisteu incircunciso. Meu Deus, você está entendendo isso? Não importa qual é o tamanho do gigante, se a tua fé estiver firmada no Senhor. Pastor, as notícias é de crise. Vem crise, o meu Senhor me sustenta. Ele dá comida para os pássaros do céu, Ele veste os linhos do campo. Ele não vai deixar faltar nada para mim. Pastor, a notícia é que as empresas vão fechar. Vem o que tiver que vier, meu irmão. Sabe o que Jesus falou? Há 2 tipos de crente: aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que ouve a palavra e não pratica. Os dois passa pela mesma coisa. O sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o ímpio, porque Deus é misericordioso.
E o Senhor falou: eu vou comparar o homem prudente, que ouve a minha palavra e pratica, a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, bateu com um ímpeto contra aquela casa, e ela se manteve de pé. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou assemelhar ele a um homem nécio, louco, que edifica sua casa sobre areia. Vem o mesmo vento, vem a mesma tempestade, e bate também com ímpeto contra aquela casa, e grande é a sua ruína. Um fica de pé, o outro vai à ruína diante das dificuldades. Sabe qual é a diferença? Sei, pastor, o tijolo da casa. Não. Sei, pastor, o cimento que foi usado, ao invés de ser 2 por 1, foi 3 por 1. Ao invés de ser 3 por 1, foi 2 por 1. Não tem nada a ver. Então a madeira não era pinos, pastor. Não tem nada a ver. O enfoque não era como estava ou como foi construída a casa. O enfoque de Jesus é em qual fundamento ela foi construída. O primeiro fundamento, que é a rocha, significa Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a nossa rocha. O segundo fundamento, que é a areia, significa a nossa própria força. Assim como a areia se vai, a nossa força também se acaba. E a escolha é nossa, aonde nós estamos construindo a nossa casa. Irmãos, construir a casa é uma simbologia de construir a vida. E a opção é nossa, se nós vamos caminhar debaixo da palavra de Deus e das suas promessas. Porque se nós caminharmos debaixo da obediência à palavra de Deus e das suas promessas, nós também vamos passar por problema, nós também vamos passar por dificuldade, nós também vamos enfrentar lutas, mas nenhuma delas vão nos derrubar. Por isso, pastor, qual é o segredo da vitória? Cristo. O segredo da vitória é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós precisamos fundamentar a nossa vida em Cristo. E é por isso que você tem andado depressivo. É por isso que você tem andado ansioso. Porque você está confiando nisso aqui, ó. Para de confiar no teu braço e começa a colocar a tua fé aqui, ó. Começa a fundamentar o teu casamento nisso aqui, ó. Começa a fundamentar a tua família nisso aqui, ó. Começa a fundamentar a tua caminhada naquilo que Deus falou, debaixo das promessas desse Deus, que é o nosso Deus. E você vai notar que tudo é diferente. Talvez você está aqui sozinho hoje, saiu de casa debaixo de xingamento, de brigas, de pessoas dizendo: é inútil ir para a igreja, vai lá porque é bobo. Eu quero dar uma notícia para você, irmão, irmã, em nome de Jesus. Talvez vai chegar em casa e as coisas podem estar pior. Eu não posso vir aqui ser mentiroso, dizer: não, você vai sair daqui e como uma varinha mágica vai chegar lá, o teu marido ou a tua esposa vai estar aceitando Jesus. Às vezes não. Às vezes vai chegar em casa e o pau vai comer. A diferença é, se o teu coração sair daqui firmado no Senhor, chegar em casa e as coisas não melhoraram, as coisas de casa não melhorou, mas o teu coração sim. O teu coração saiu de casa aflito, saiu de casa se perguntando: e agora o que vai ser? Como é que vai ser quando eu chegar em casa? E a promessa de Deus é: não se turba, não fica preocupado, não precisa ficar ansioso, vai sair daqui para sua casa, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E é isso que vai trazer
paz para o coração. As coisas talvez não mudam de imediato, mas as coisas não mudam, o nosso coração sim. O Senhor falou: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como dá o mundo. Sabe qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é quando tudo está indo bem. Aí significa que você tem paz. A paz de Cristo é quando tudo está indo mal. Mas tudo indo mal, você tem paz. O inimigo está investindo, eu estou em paz. A dificuldade está batendo, eu estou em paz. A crise está chegando, eu estou em paz. Está todo mundo doido, andando para lá e para cá, eu estou em paz. Por quê? Por quê? Porque eu estou com os meus pés firmados na rocha. O Senhor está comigo. Eu creio na promessa, irmão. Mateus 28:20 diz o Senhor: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. A paz no meu coração não é porque tudo ao redor está bem. A paz no meu coração é porque o Senhor está comigo. Amém, meu Deus do céu. Essa noite, o grupo de louvor pode se preparar, por favor. Essa noite é noite em que você vai trocar a preocupação, vai trocar a aflição, vai trocar a ansiedade pela confiança na palavra do Senhor. Andava doido, tomava tudo que era tipo de remédio, o médico não sabia mais o que fazer, ia no psicólogo, ia no psiquiatra, ele olhava para você e dizia: eu não sei mais o que te dá de faixa preta. Aí você veio para cá, para o médico dos médicos. Ele não vai dar faixa preta, ele não vai dar remédio nenhum, a não ser o remédio, o bálsamo da presença do seu Santo Espírito. Se você quer paz, convide Jesus para entrar no teu coração, meu irmão. Amém. Só para contextualizar, porque eu tinha esboço, tinha que ler mais. Josué estava doido. Moisés tinha morrido, e ele pensando: e agora o que eu vou fazer? Chorando a morte de Moisés. De repente vem o Senhor e fala aquilo que lemos: eu vou cumprir, e você vai ser o cara que vai guiar o povo, e eu vou cumprir a promessa que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou introduzir o povo na terra prometida. Irmão, Deus não volta atrás da sua palavra. Deus promete e cumpre. Ele olha Josué desanimado e diz: assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. E a Bíblia diz no versículo 10 que quando Josué ouve as palavras do Senhor, ele estufa o peito, levanta a cabeça, olha para os anciãos, olha para o exército. Antes estava de canto amuado, agora ele chega diante do povo e diz: ei povo, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pega a espada, pega o escudo e bora para a guerra. Meu irmão, se coloque de pé.